Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Yoshi de Ciências mais uma vez aqui da Escola Sabedoria Júnior trazendo para vocês no YouTube mais uma aulinha semanal de ciências, galera. E como vocês já podem estar notando no plano de fundo, né, a imagenzinha desse cérebro, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sistema nervoso, é isso mesmo, tá? Dessa vez eu trago para vocês, galera, um assunto um pouco mais específico, tá? Dessa vez falando sobre os neurônios, as sinapses e o uso de drogas ali, quais os efeitos que essas drogas causam no nosso cérebro, beleza? Você já ouviu falar sobre sinapses, professor? Não faço nem ideia. Bom, neurônios vocês já sabem, você já tem uma ideia, certo? Eu já apresentei para vocês nas aulas anteriores. A gente vai começar daí e vamos dar continuidade falando sobre essas outras partes aqui que são bem complementares, tá? Falando sobre as sinapses e as drogas, beleza? Lembrando que essa é mais uma aula voltada para o ensino fundamental do 6º ano e eu utilizo como base ali para montar a aula de vocês o material do sistema de ensino da Anglo, beleza? Posso estar trazendo também informações adicionais a partir de links e sites da internet também, mas fiquem tranquilos, pois eu vou estar deixando ali, né, na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para mais uma aulinha de ciências, fica confortável e vamos lá, puxa a apostila de vocês, estamos entrando no módulo 23, pessoal, é isso mesmo, tá? Aqui, essa imagem que se vocês quiserem, vocês podem estar pausando para dar uma lida, onde fala ali do consumo de álcool através de jovens ali, certo? 21,4% dos escolares, dos estudantes no caso, né, informaram que já sofreram algum episódio de embriaguez na vida. Pois é uma matéria bem preocupante, é um pouquinho antiguinha até, né? Já é de 2015, mas provavelmente esses dados podem estar desatualizados, porém não deixa de ser uma informação preocupante, mas ao mesmo tempo importante ali, né? Tanto para os jovens quanto para os pais, professores, educadores e tudo mais, certo? Mas trago aqui para vocês essas perguntinhas norteadoras do módulo ali, né? As perguntinhas que a gente está sempre ali tentando encontrar as respostas através das aulas. Pergunta número 1 fala o seguinte: o uso de álcool ele é permitido entre os jovens? Bom, sabemos que não, né? Abaixo de 18 anos não é permitido, certo? Legalizado somente acima de 18 anos de idade. Pergunta 2. Que tipos de alteração no organismo o álcool pode causar? Bom, essa perguntinha a gente vai estar descobrindo no decorrer da aula, tá? Fiquem tranquilos. E a pergunta 3. Qual que é a importância de pesquisas como essa para o jovem brasileiro? Como eu já mencionei aqui para vocês, estar trazendo esse tipo de informação é sempre relevante ali, tá, pessoal? Da mesma forma que também é relevante, é importante estar trazendo informações a respeito de, por exemplo, os efeitos das drogas ali no organismo, certo? É muito importante. Informação é tudo, pessoal. Então, vamos lá, fiquem confortáveis, puxa um cafezinho aí e vamos para a nossa aula aqui. Mais uma aula de ciências, vamos lá. Os neurônios. Professor, eu já sei que são os neurônios. Que ótimo! Então você pode reconhecer aqui esse neurôniozinho bonitão que está aqui, que eu trago para vocês. Já trouxe em aulas anteriores também, certo? Certo, professor. Até agora nenhuma novidade, está tranquilo. Calma que tem mais coisas. Bom, eu vou estar trazendo aqui uma informação bem importante aqui para vocês em relação aos neurônios, que é da questão da excitabilidade, pessoal, que é uma propriedade do neurônio ali, certo? Nada mais é do que responder a variações do ambiente, certo? Algumas células especializadas são capazes de perceber ali, responder a essas variações. Por exemplo, o aumento da temperatura ou o aumento da luminosidade. A excitabilidade ela vai estar presente até em organismos que aparentemente parecem não ter capacidade de responder essas variações. Por exemplo, as plantas, tá? A apostila de vocês traz aqui para vocês a Euglena spirogyra, organismo unicelular fotossintetizante que percebe a presença de luz por meio de uma estrutura, que é essa estruturazinha aqui, que é o estigma, certo? E através dessa estruturazinha, o estigma, vai perceber a luminosidade para poder estar fazendo ali a fotossíntese.
Legal, né? Isso é um exemplo de excitabilidade, tá, pessoal? Outro exemplo que a apostila traz para vocês é do girassol também, que ele gira em direção ao sol e aproveita ao máximo a luz para realizar a fotossíntese. Também é um outro exemplo de excitabilidade. Beleza? Muito bacana isso. E claro, vão ter vários outros exemplos na natureza também. Beleza, galera? O que mais, professor? Bom, vamos seguindo aqui. Sistema nervoso na natureza. Seguinte, pessoal, evolutivamente, o sistema nervoso teve a sua origem como uma rede difusa de neurônios, similar à que ocorre em quinidários, no caso. Quinidários que seria, por exemplo, água-viva. Aqui esse quadrinho aqui traz exemplos diferentes de sistema nervoso ali na natureza, certo? Então, por exemplo, o mais conhecido seria nós ali nos vertebrados, que fazemos parte do filo ali cordado, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, a título de curiosidade, tá? Como que é a distribuição do sistema nervoso em outros animais. A anêmona, por exemplo, que é um tipo de quinidário, da mesma família ali da água-viva, olha só como é que é. É uma rede de neurônios, veja só. A estrela do mar, que faz parte do filo equinodermata, seria radial esse sistema nervoso. Veja só como ele é distribuído aqui, ó, através dos bracinhos aqui da estrela do mar. Olha só que legal. A planária, por sua vez, já tem um pouquinho diferente ali, que são nervos transversais, certo? Moluscos, no caso, né, um exemplo aqui do lula, seria um tipo de nervos do manto ali, no caso, ele vai estar distribuído na parte ali do cérebro ali, certo? A minhoca, por exemplo, já tem uma distribuição do sistema nervoso diferente também, tá? Seria ventral, a partir ali da parte do ventre ali da minhoca, da barriga dela, no caso. Seriam gânglios ali distribuídos pelo ventre dela, certo? Que loucura, né, professor? Pois é. Então, vamos dar mais uma lidazinha aqui nesse quadrinho aqui, ó. Em muitos grupos de animais, podemos identificar uma cefalização. Professor, o que é cefalização? Formação de cabeça, tá? Então, é especialmente evidente em grupos como alguns moluscos e nos artrópodes, no caso, tá? Tá, beleza, professor. Quem mais? Bom, no entanto, já em outros grupos, esse sistema nervoso ele pode ser diferente, como nós já vimos aqui nesse exemplo aqui, certo? Então, pode ser, por exemplo, radial, esse sistema nervoso, pode ser ventral, tá? E pode ser difuso, enfim, existem exemplos diferentes ali de sistema nervoso encontrado ali na natureza, certo? Mas aqui esse quadrinho, esse slide é basicamente para vocês terem uma noção de como o sistema nervoso ele pode vir a ser diferente ali nos filos diferentes que vocês vão estar estudando lá no 7º ano, beleza? Aí a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais nessa questão ali dos filos, beleza? Seguindo. Bom, a apostila traz também de informação a leitura complementar, pessoal, falando sobre a questão da divisão dos neurônios. Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores que o neurônio ele é um tipo de célula permanente? Ele é classificado como um tipo de célula permanente. Porém, eles, através de estudos, tá, foi percebido que algumas partes do cérebro ali, mesmo no adulto, produzem novos neurônios ali, que é o processo de neurogênese, certo? Então, basicamente, está aqui o neurônio, vários neurônios, certo? E durante muito tempo acreditou-se que, uma vez formado, eles não se dividem, tá? Porém, seus prolongamentos eles poderiam ser regenerados, ou seja, a parte ali do telodendro ali no caso, certo? Os prolongamentos mesmo ali, a região ali da extremidade do neurônio, certo? Então, deem uma pausazinha nessa parte aqui do vídeo para dar uma lida também, que é bem interessante esse textinho, beleza? Então, no caso, só para encerrar aqui, ó, pesquisas mostram que hábitos saudáveis, como a manutenção de uma dieta adequada e a prática de atividades físicas, estimulam a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, assim como, por exemplo, atividades que desafiam o cérebro, como ler, como estudar, por exemplo, jogar videogame e por aí vai. Porém, tenham em mente que é natural que com o passar da idade, com o passar dos anos, a gente vai perdendo esses neurônios, certo? Que é o processo natural de envelhecimento mesmo, que nós chamamos de neurodegeneração, certo? A gente vai perdendo naturalmente ali os neurônios conforme a gente vai ficando mais velhinho e idoso, tá?
E isso pode acarretar ali em uma série de situações, né? Como, por exemplo, que eu já mencionei para vocês no nosso encontro online, as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer e doença de Parkinson também, certo? Vamos prosseguir aqui então. Funcionamento dos neurônios. Professor, você falou já. Pois é, eu falei da questão do impulso nervoso. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais, certo? O que acontece? Para isso, a gente precisa dar uma analisada novamente no neurônio aqui, tá? Eles são formados por prolongamentos ali, né? Que são principalmente o axônio. Professor, eu não lembro dessas estruturas aqui. Não tem problema, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa regiãozinha que é o corpo celular, certo? Os dendritos, que são essas ramificaçõezinhas, como se fossem galinhas de árvore. A parte ali do axônio, que se estende aqui, que é a parte maior do neurônio, certo? Que está ali também, tem placazinhas de gordura, por assim dizer, que seria a bainha de mielina, certo? E, por último, a gente tem o telodendro, que é a outra extremidade do neurônio, no caso, certo? E lembrando que o impulso nervoso ele vai sair daqui do dendrito, vai passar pelo corpo celular, pelo axônio e vai em direção ao telodendro, beleza? Então a maioria dos neurônios ele vai atuar em conjunto ali, eles vão se comunicar. E como que isso acontece? Bom, é aí que entra o outro assunto da aula de vocês que fala sobre sinapses, pessoal. Professor, que imagem legal essa. Pois é, isso é uma sinapse, galera. Professor, não entendi. Não tem problema, pera aí, vem cá, acompanha. Ó, a conexão de dois neurônios, né, entre dois neurônios, acontece entre um estreito espaço entre os terminais de axônio de um neurônio e dendrito do outro, tá? Então, basicamente, lá do começo, lembra que o sinal ele sai do axônio, do dendrito no caso, e vai até o telodendro? Pois é. Então, vai entrar, não vai chegar a entrar em contato na realidade, tá? Vai ter um espacinho aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui melhor nesse esquema que vocês vão entender. O que acontece? Está aqui o axônio, certo? Então, dendritos, né? Corpo celular, axônio, a bainha de mielina aqui envolvendo, certo? E o telodendro. Notem que, basicamente, a informação vai vir aqui do dendrito para o telodendro, tá? Nessa região aqui vai estar, entre aspas, tá, conectado com o dendrito ali de outro neurônio. Só que vai ter um espacinho aqui, ó, notem, tá? Se a gente ampliar, notem que não estão em contato aqui a parte do telodendro do neurônio com o dendrito do outro neurônio. Existe um espaço e esse espaço nós chamamos de sinapse, tá? Então os impulsos nervosos eles passam de um neurônio para outro, certo? Mediado por neurotransmissores. Professor, o que são isso? Neurotransmissores seriam substâncias ali que vão ser responsáveis por levar essa informação, esse sinal ali, de um neurônio para outro. Deu para entender? Então, ampliando essa imagem aqui, vocês podem notar o seguinte: na extremidade existem bolsazinhas aqui, certo? Que contém esses neurotransmissores, tudo bem? Que vão realizar ali o impulso nervoso, no caso, certo? Então notem o seguinte, existe a vesícula sináptica, certo? Fenda sináptica seria o vão, esse espaço entre um neurônio e o outro, certo? Então temos o telodendro aqui de um neurônio e o dendrito de outro. Esse espacinho seria a fenda sináptica, é aqui que ocorre a sinapse ali, certo? Que é a interpretação ali da informação, entendeu? Então, membrana pré-sináptica, pré porque vem antes da sinapse, da fenda no caso, e é através desses neurotransmissores que vão ser ali transferidos entre um neurônio e outro na fenda sináptica que vai ocorrer essa interpretação ali de, por exemplo, uma informação. E isso se dá pela sinapse. Isso se classifica, se caracteriza como uma sinapse ali, sinapse nervosa no caso, certo? Então, basicamente é um impulso nervoso através de substâncias conhecidas como neurotransmissores. Vão transmitir, no caso, tá, informação, certo?
através ali de substâncias mesmo, tá? Então existem exemplos de neurotransmissores, tá? Vários, que são substâncias mesmo que a gente vai estar sentindo. Por exemplo, um exemplo de neurotransmissor, a dopamina, que é uma substância ali responsável, por exemplo, pelo sentimento ali de prazer, de, por exemplo, concluir ali uma atividade difícil, certo? É a recompensa. Esse sentimento seria a dopamina. Dopamina seria um exemplo de neurotransmissor. Professor, tem outro exemplo de neurotransmissor? Tem vários. A serotonina também é um neurotransmissor que também é responsável ali pelo sentimento, pela sensação ali de prazer. Por exemplo, quando a gente come uma coisa gostosa, um chocolate, tá? Um outro exemplo de neurotransmissor, a adrenalina também é um neurotransmissor e por aí vai, tá? Existem vários neurotransmissores ali, certo? Beleza, então esse seria o esquema da sinapse, beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar retornando para essa explicação, certo? Eu acredito que a gente ainda vai falar mais sobre as sinapses ali, tanto nos nossos encontros online, como na própria aula ali, em exercícios também, beleza? Prosseguindo, ainda falando um pouquinho mais sobre sinapses. Só para a gente entender melhor aqui, vamos falar o passo a passo, tá? Então, a conexão entre dois neurônios acontece em um estreito espaço entre os terminais de axônio de um neurônio e os dendritos do outro, região que recebe o nome de sinapse. Na realidade, é ali da parte ali do telodendro de um neurônio para o dendrito de outro, certo? Então, esse espaço seria a fenda sináptica, que é onde vai estar ocorrendo essa sinapse ali, que é a transmissão do impulso nervoso, entendeu? Basicamente, o que é isso aqui, galera? Isso aqui são os neurotransmissores, certo? O que mais? Qual que é o próximo passo aqui? Só para vocês entenderem. Isso aqui é um resuminho para vocês anotarem no caderno de vocês, tá? No minúsculo espaço entre eles, que é a fenda sináptica ou espaço sináptico, são lançadas substâncias, são mediadores químicos ou neurotransmissores, nesse espacinho aqui da fenda sináptica, certo? Prosseguindo, quando esse impulso ele chega à extremidade do axônio de um neurônio, certo? Porque ele vai percorrer ali o restante do neurônio, vai ocorrer a liberação desses neurotransmissores, ok? A presença desses neurotransmissores no espaço entre os neurônios desencadeia o impulso nervoso na membrana do dendrito do próximo neurônio, certo? Então, lembrem, mantenham em mente que esses neurotransmissores eles vão estar armazenados em vesículas, bolsinhas, pequenas bolsinhas ali dos neurônios, e eles vão ser transmitidos ali através desse impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? Esse impulso, então, ele segue em direção ao corpo celular e daí para o axônio dessa célula e assim por diante, certo? Então, esse impulso vai passando de neurônio para neurônio através dessas sinapses ali, certo? Vale a pena ressaltar também que existem as sinapses musculares ali, entre, por exemplo, um neurônio e um músculo. Lembra lá do ato reflexo, onde a gente vai receber o sinal, que é o estímulo, a gente vai interpretar, porque esse sinal ele vai chegar até a medula, a gente vai interpretar através do nervo de associação, certo? E a gente vai estar mandando esse comando lá para o músculo ali, né? Que seria o nervo motor ali ou eferente, certo? Também é um exemplo de sinapse, beleza? Então, basicamente, sinapse é ali a questão do funcionamento como um todo ali dos neurônios, certo? A comunicação entre eles ali, a conexão entre esses dois neurônios. Isso seria a sinapse e é importante manter em mente que ela ocorre graças a esses neurotransmissores, beleza? Bom, falando em neurotransmissores, galera, o que acontece? Lembra que eu mencionei agora há pouco sobre dopamina, serotonina e tudo mais, que são exemplos de neurotransmissores? Pois é. Drogas e suas classificações. O que acontece? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho agora sobre drogas e vocês já vão daqui a pouco fazer esse tipo de associação com as sinapses, porque está relacionado ali no entendimento de drogas, está tudo a ver na realidade com as sinapses nervosas, ok? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde,
basicamente, o que é droga? Qualquer substância que, ao ser introduzida no organismo, modifica o funcionamento das células, causando mudanças no funcionamento do organismo ou em seu comportamento, tá? O que mais? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, de acordo com classificações, tá? De acordo com a lei, existem dois tipos ali de drogas. Lícitas, que são ali permitidas pela lei, como por exemplo o cigarro ou o álcool, desde que você tenha, claro, né, seja maior ali de 18 anos de idade, 18 para cima, ou drogas ilícitas, tá, que não são permitidas na lei. Isso pode estar variando ali de país para país e, enfim, dentro de um próprio país existem estados ali que permitem, outros que não. Por exemplo, como a maconha, certo? E o crack. Tem aqui também alguns outros exemplos de drogas ali que são consumidas pelo ser humano, produzidas também, certo? Que mais? Tem mais classificações, professor? Tem sim. Basicamente quanto à sua origem, né? Existem drogas ali naturais ou sintéticas, tá bom? Sintéticas que são produzidas em laboratório, no caso, certo? Que mais, professor? Bom, efeito também, né? Isso é uma coisa bem importante. Quanto à questão de efeito, existem drogas que são classificadas como depressoras, por exemplo, os calmantes, drogas que são estimulantes ou perturbadoras, né, que provocam alucinações ou confusão mental, certo? E, basicamente, né, lembrando sempre de acordo com a classificação da OMS, é qualquer substância, pessoal, que pode ser ali introduzida no organismo, certo? Então, não necessariamente seriam apenas drogas ilícitas, tá? Então pode ser uma substância ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de droga, tecnicamente falando, poderia ser considerado como droga de acordo com a classificação da OMS ali, tá? Droga ali que é estimulante, café, a cafeína, ela vai ali causar uma mudança no funcionamento do organismo ou no nosso comportamento, certo? Pode causar isso, certo? Então, mantenham em mente que drogas está sim relacionado com drogas ilícitas, mas possuem drogas também lícitas, tá? Que são permitidas ali. O próprio medicamento ou fármacos ali, né? O uso de medicamentos ali pode ser considerado como drogas, certo? O brasileiro, por exemplo, ele é super hipocondríaco, que a gente chama, tá? Por quê, professor? Hipocondríaco, que é basicamente a pessoa que é viciada em remédio, pode ver. O brasileiro não pode ver uma farmácia que já vai lá na farmácia comprar algum remédio ali. Pode ter um espirro, um resfriadinho e já vai para a farmácia comprar. Que mais, professor? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Tem mais informação, tá? Drogas psicotrópicas ou psicoativas, que são as que atuam no cérebro, tá? Alterando de alguma forma esse comportamento ali. É importante entender que todas essas drogas psicoativas vão atuar nas sinapses ali dos neurônios, certo? Em diferentes áreas do cérebro. Seus efeitos eles podem variar entre brandos até os mais devastadores possíveis, tá? Vai de acordo também com o tipo de droga ali, certo? E quanto às consequências ali, bom, existe aqui algumas classificações, tá? Tolerância. O que é a tolerância? É quando o indivíduo precisa de doses cada vez maiores da droga para sentir seus efeitos, certo? Dependência, quando o indivíduo ele não consegue realizar qualquer atividade sem o uso da droga, ele tem essa necessidade, essa dependência, tá? E a síndrome de abstinência, vocês já ouviram falar? Bom, é quando o indivíduo ele já está dependente da droga, no caso, apresenta alterações físicas e comportamentais ali desagradáveis após a interrupção de seu uso, beleza? Então, se ele fica por um tempinho ali sem usar, ele começa a ficar, por exemplo, nervoso, ele começa a ficar ali irritado, certo? Tem um certo grau de irritabilidade, às vezes pode dar tremedeira, pode causar vômitos e por aí vai. Isso seria exemplo ali de abstinência, quando o indivíduo ali que é usuário de alguma droga ali, ele começa a sentir esses efeitos quando ele está muito tempo afastado ali dessa droga, tá? Bom, a apostila de vocês também traz alguns outros exemplos de drogas psicoativas, tá, pessoal? Eu incrementei e trouxe algumas outras informações adicionais também e links que eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo para vocês, certo? Então, um exemplo de droga psicoativa seria a maconha. A maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso, cujo princípio ativo, que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, certo?
ela se assemelha a um neurotransmissor natural, que seria a liberação de dopamina. Lembra que eu mencionei sobre ela, que é um neurotransmissor? Pois é. O que acontece? Esse sistema é formado por um conjunto de neurônios que processa as informações relacionadas às sensações de satisfação e prazer, certo? A dopamina causa isso. Então, por exemplo, jogar certos jogos e alimentação, a gente vai estar ali produzindo neurotransmissor, que é a dopamina. Serotonina também seria um outro exemplo de neurotransmissor, certo? E quanto aos efeitos da maconha, galera, o que acontece? Esses efeitos imediatos ali são individuais, vai depender ali do estado de humor e disposição da pessoa, de pessoa para pessoa, certo? Mas basicamente os efeitos mais comuns seriam aumento do batimento cardíaco, queda da temperatura, diminuição de capacidade motora, tá? O indivíduo ele fica ali mais lento, mais letárgico, e diminuição do equilíbrio e aumento do apetite também. Pode causar fome depois de um tempo, certo? Em longo prazo é uma droga que pode causar sim dependência e diminuição da capacidade pulmonar, pois a maconha no caso seria fumada no caso, né? Então aqui nós temos uma foto de um cultivo, veja só, da cannabis sativa, certo? Que é a planta ali da maconha, em um estado nos Estados Unidos onde é permitida essa atividade, certo? Aqui no Brasil ela é ilegal, tá? O que acontece? Essa planta também ela é utilizada já há mais de 5.000 anos na China como anestésico e medicamento contra enjoos. Alguns de seus princípios ativos, não aqueles que causam alucinações, têm efeitos contra convulsões. Então, por exemplo, pacientes ali que têm epilepsia e convulsões podem estar utilizando ali a maconha, a cannabis ali, certo? Então é manipulado em laboratório, certo? Através de gotas, certo? Então alguns pacientes ali que têm quadros ali de epilepsia utilizam dessa substância ali para diminuir esse grau de epilepsia, certo? E aí, claro, né, existem diversos estudos sobre as substâncias ali da cannabis, certo? Sobre os efeitos também, né? E claro, né, a maior polêmica seria quanto ao seu uso, né? O uso no caso recreativo ou versus no caso o uso medicinal. Então existem ali várias discordâncias ali, tanto éticas quanto de ideais mesmo. Então tem pessoas que acham que deve legalizar em qualquer lugar do mundo, outras que não, certo? Que mais, professor? Prosseguindo, vamos lá, dá uma olhadinha aqui, o que mais que tem? Outros exemplos de drogas psicoativas, essa é clássica, né? O cigarro, então, todo mundo sabe que existem mais ali de 3.000 substâncias, são muitas substâncias, todas elas vão trazer vários malefícios ali para a nossa saúde e para o nosso organismo, certo? Por exemplo, a fumaça do cigarro pode queimar os cílios da traqueia ali, do sistema respiratório. A nicotina vai viciar, certo? Então existem ali o uso do tabagismo que a gente chama, né? O uso do cigarro ali contínuo, ele vai ali causar vários malefícios para a nossa saúde, certo? Existem vários documentários e vários vídeos também falando sobre os efeitos do cigarro. Aliás, os próprios maços de cigarro, né? Existem imagens ali atrás dos maços de cigarro que mostram os efeitos ali que podem causar do cigarro. Pode causar aborto, por exemplo, pode causar ali infertilidade, queda ali da libido, pode causar câncer de pulmão, enfim, enfisema pulmonar, até inclusive problemas cardíacos como a arteriosclerose, ali, a aparição de placas de gordura no coração. Então o cigarro ele causa dependência, certo? Enfisema pulmonar ali, câncer de pulmão, certo? Contém nicotina no caso, faltou aqui, tá? Entre diversas outras doenças, tá? Uma pessoa que fuma, ela pode viver de 10 a 12 anos a menos do que um não fumante, veja só. Certo? Eu vou estar trazendo também na descrição desse vídeo um vídeo do Drauzio Varela comentando melhor sobre o cigarro, certo? Isso aqui é só para vocês darem uma pequena olhada e entenderem um pouquinho melhor ali sobre esses exemplos de drogas psicoativas. Tem mais, professor? Tem. A apostila de vocês também traz falando sobre a cocaína, por exemplo, que é uma droga estimulante do sistema nervoso.
ela vai inibir a retirada de neurotransmissores ali, veja só. Então vocês podem perceber que existem drogas que vão atuar na fenda sináptica ali, provocando alguma alteração quanto à questão dos neurotransmissores. Pode bloquear ali ou inibir a retirada de neurotransmissores, certo? Outras vão incentivar ali a produção desses neurotransmissores, certo? Vão produzir mais dopamina ali e tudo mais, certo? Então vai depender do efeito de droga para droga, ok? Então as alterações ali, efeitos da cocaína no caso, de imediato, batimento cardíaco aumenta, fica acelerado, pode ser fatal, pode causar um infarto, certo? Algumas dificuldades respiratórias, dores de estômago, enjoo, vômitos e por aí vai, tá? Em longo prazo, os efeitos são ainda mais sérios, tá? Perda de musculatura, o indivíduo ele perde muita massa muscular, tá? E distúrbios psiquiátricos também. Então já começa a atingir ali a parte do sistema nervoso. O indivíduo ali, o usuário, começa a ter ali, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, depressão, surtos psicóticos, certo? E por aí vai. E várias drogas podem causar isso. E a cocaína que é derivada ali da coca, né? E o que mais que tem de informação quanto a ela que eu trouxe aqui para vocês? Aqui ó, a droga entope os receptores que reabsorvem a dopamina, tá? Deixando-a por mais tempo na sinapse e perpetuando a sensação de prazer. A cocaína também é uma droga que causa tolerância ao seu usuário. E geralmente, pessoal, a maioria dessas drogas psicoativas, o que acontece? Inicialmente, num primeiro uso ali, o usuário ele vai adorar, tá? O cérebro ele vai ficar inundado de dopamina ali e serotonina, de neurotransmissores ali que vão dar essa sensação de prazer. E por isso, graças a esse tipo de sensação ali de prazer, que o usuário vai buscar usar mais, ele vai aumentar a dose com o tempo. Por que ele vai aumentar a dose? Porque ele começa a ter aquela tolerância que eu mencionei. Então, às vezes, inicialmente o que precisava ser uma pequena dose para trazer tanto prazer ali para o usuário, com o tempo essa pequena dose não vai dar conta. Ele começa a aumentar a dose e começa a ficar dependente. E aí quando vai ver, já pode ser tarde e o organismo dele já está completamente dependente, certo? Então é muito complicado e é justamente por isso que tem que tomar muito cuidado quanto às drogas psicoativas, certo? Então esse papo de não, mas é só uma ousadinha e tudo mais, não caiam nessa, pessoal, tá? É muito importante saber ali como que funciona esses efeitos ali no nosso cérebro, justamente para a gente evitar esse tipo de coisa na nossa vida, porque, como eu disse, os efeitos são devastadores ali, pode destruir a vida de uma pessoa e de famílias, inclusive, certo? E mais, assunto sério, assunto meio pesado realmente, mas é necessário estar trazendo aqui para vocês, tá, galera? Vamos lá, o álcool também, que apesar de ser uma droga lícita, no caso, permitida para pessoas acima de 18 anos, também pode causar muito estrago ali, certo? E pode inclusive matar muitos neurônios, veja só, o uso do álcool, tá? Então, sua ação no cérebro é bem complexa, tanto inibe os neurotransmissores de neurônios, que excitam o corpo, como estimula ali a produção de neurotransmissores, acalmando o cérebro. Então, basicamente, embriaguez seria um efeito do uso do álcool, tá? O que mais, professor? Perda de raciocínio, perda do reflexo ali, por isso que é muito importante se beber, não dirigir, certo? Porque para dirigir é uma atividade que requer ali reflexo, requer a nossa atenção, certo? O que mais? Muita coisa pode mudar ali com o uso ali do álcool, certo, professor? Mas então por que é lícito o uso do álcool? Bom, basicamente porque vai de acordo também com a sua quantidade, tá? E isso, claro, vai mudar de pessoa para pessoa de acordo com o quanto ela tem capacidade de absorver ali esse álcool, ali, de estar metabolizando esse álcool também, certo? E em longo prazo também pode causar problemas muito sérios em todo o sistema digestório, principalmente no fígado. Pode causar ali, no caso, a cirrose hepática, tá? Então o fígado ele fica sobrecarregado, porque o fígado ele é um órgão ali que ele filtra essas substâncias ali, certo?
Então os efeitos do álcool são variados: embriaguez, problemas neurológicos, psicose, SAF. O que é SAF, professor? Síndrome do alcoolismo fetal. Gestantes não podem estar ingerindo álcool, tá, pessoal? Porque senão vai... não só o álcool, na realidade, tá? Tudo quanto é tipo de droga. Gestantes não podem estar utilizando, porque isso pode causar uma má formação do feto, do bebê ali, tá? O álcool também, ele pode causar a neurodegeneração, pode causar cirrose e tudo mais. Mas não são só os efeitos colaterais observados não, tá? Se consumidos em doses moderadas, ele também pode trazer benefícios para o coração, bem como reduzir os níveis de radicais livres, por exemplo. Ok? Lembrando que uso acima apenas dos 18 anos de idade. Certo, pessoal? Então, tudo vai ali da quantidade. Tudo em excesso faz mal pra gente, né? Beleza, pessoal? O que mais? Bom, a apostila de vocês não trouxe, mas eu vou estar trazendo aqui, só a título de curiosidade para vocês, outros exemplos de drogas psicoativas. Vamos dar uma olhadinha? Ó, o êxtase é um exemplo, certo? O que mais? A heroína também é um exemplo ali de droga pesada, de efeito psicoativo. O que mais, professor? Cogumelos, veja só, existem cogumelos que são alucinógenos, veja só, como por exemplo da Manita muscaria. Professor, esse cogumelo está me lembrando um cogumelinho, hein? Pois é o cogumelo do Mario, veja só, é a Manita muscaria, esse cogumelo que traz ali alucinações, tá? Veja só, olha que curiosidade aí. Outro exemplo, tá? Medicamentos e fármacos no geral. Professor, como assim? Ora, eu não falei que existem medicamentos ali que a gente consome e compra em farmácias ali, também são exemplos de drogas? São drogas. Antigamente chamavam farmácias de drogarias, veja só, olha só que curiosidade. Então, medicamentos e fármacos no geral também podem ter efeito ali de droga psicoativa. Claro, vai depender do medicamento, certo? Mas, de qualquer forma, de acordo com a classificação da OMS, os medicamentos, eles também são, de fato, ali, tipo de droga, ok? O que mais, professor? Bom, vejamos. Professor, o que é isso? Fall Guys? Responda rápido, é isso aí, Fall Guys. Estou viciado nesse jogo, pessoal. É muito bom, vai. Responda rápido, vamos lá. Galera, é o seguinte, trago aqui para vocês, de acordo com a seção atividade da apostila de vocês. Vamos lá, vamos responder essa aqui rapidinho, tá? Que o impulso nervoso ele só segue em um único sentido até o neurônio seguinte? Boa pergunta, hein? A resposta é a seguinte, pessoal. Apenas o axônio do neurônio anterior, a fenda, é capaz de produzir e lançar neurotransmissores nesse local, que são captados pelos dendritos do neurônio localizados após a fenda sináptica, o que permite a continuidade do impulso nervoso, certo? Então, basicamente, é aquele sentido que eu falei para vocês, tá? Da mesma forma que o impulso nervoso, aquele quadrinho lá do neurônio da aula passada que fala do impulso nervoso, que ele vai ali, no caso dos dendritos até o telodendro, vocês agora já sabem por quê, por conta ali da sinapse. No caso do telodendro do neurônio, ali do primeiro neurônio, ele vai ali ter essa conexão através da fenda sináptica, né? Através da sinapse, com os dendritos ali do neurônio seguinte. E assim vai de neurônio para neurônio, passando esse impulso nervoso, certo? Sempre ali nesse sentido, ok? Sempre do dendrito para o telodendro, passando pelo axônio, que é o corpo do neurônio ali, certo? O que mais? Essa aqui eu trouxe da sessão teste para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bem interessante essa questão, vale a pena estar fazendo aqui. Vamos ver aqui, ó. O esquema ao lado representa a sinapse entre dois neurônios, tá? Então só para a gente fixar aqui, ó, neurônio 1, neurônio 2, certo? Então tem as regiõezinhas aqui desses neurônios e está falando aqui que seria a parte da sinapse, onde está ocorrendo essa sinapse, certo? Essa passagem de impulso nervoso entre um neurônio e outro, certo? Então vamos ver aqui, ó. Letra A é para assinalar a alternativa correta. Letra A, o impulso nervoso ele se desloca apenas no sentido do neurônio 2 para o neurônio 1. Tá aqui o 1, tá aqui o 2. É nesse sentido da direita para a esquerda, pessoal? Não é, tá errado, tá? Tá trocada essa questão aqui.
tá? Então seria do neurônio 1 para o neurônio 2 e não o contrário, tá, pessoal? Então, tomem muito cuidado quanto à questão do sentido do impulso nervoso, ok? Vamos dar uma olhada na letra B. Os neurotransmissores, eles passam diretamente do axônio para os dendritos, levando um impulso nervoso. Tá certo ou tá errado isso aqui, pessoal? Basicamente, não, tá errado, tá? Os neurotransmissores, eles não vão passar diretamente do axônio ali, certo? Eles vão passar ali do dendrito para o axônio ali do outro. Do dendrito, na verdade, passando pelo axônio, chegando até o telodendro, certo? Do telodendro de um para o dendrito de outro, passando pelo axônio, passando para o telodendro, que vai chegar ao dendrito de outro neurônio aqui, o neurônio 3 no caso, que vai passar pelo axônio do neurônio 3 para o telodendro do neurônio 3 e assim vai em diante, ok? Sempre nesse sentido da esquerda para a direita, sempre no sentido dos dendritos para o telodendro, certo? Notem que, apesar de serem neurônios um pouquinho diferentes, está sempre nesse sentido. Dendrito, telodendro, certo? Ó, dendrito, telodendro, telodendro, dendrito, dendrito, telodendro e por aí vai, certo? É um ciclo aqui, ok? Mas é contínuo aqui, é sempre do dendrito para o telodendro, certo? O impulso nervoso, letra C aqui, ó, pode se propagar tanto do neurônio 2 para o neurônio 1, como no sentido contrário. Não, né? A gente já viu que está errado, e isso não ocorre, é sempre do neurônio 1 para o neurônio 2, e não o contrário. E só sobra, no caso, a letra D, né, que seria verdadeiro. O papel do neurotransmissor é o de propagar o impulso nervoso do neurônio 1 para o neurônio 2. Ok? Questãozinha bem bacana aqui, vale a pena vocês estarem dando uma estudadazinha aqui, ok? Isso é bem importante para o entendimento ali da base ali sobre sinapse, certo? Pessoalzinho, galera, para encerrar então, deverzinhos para vocês aqui que eu trouxe para vocês estarem estudando, beleza? Para fixar aqui o conteúdo, certo? Vamos lá, ó. Questãozinha aqui, certo? De deveres que fala sobre o uso da cafeína. Veja só que interessante, questãozinha aberta. Então, por que ela pode ser classificada como droga psicotrópica? E pelos efeitos descritos, dei uma lida aqui, tá? Como você classificaria essa droga? Se é depressora, se é estimulante, se é perturbadora e justificar. Beleza? Beleza, professor? Acabou? Não acabou. Seguinte, essa aqui eu puxei diretamente da Dose para Leão, aqui do material de vocês da tarefa complementar online, buscado lá no plural. Eu vou estar deixando no Google Classroom também, tá? Essa questão aqui para vocês. Mas eu puxei diretamente lá do exercício 1 da Dose para Leão dessa aula aqui, desse módulo. Beleza? Dê uma olhadinha, pois fala sobre o uso de crack e cocaína, né? Então, mais duas questõezinhas abertas ali para responder. Quem mais, professor? Tem mais? Bom, se eu puxei uma questão ali da Dose de Leão, óbvio que eu vou puxar a questão 2 também, tá? Onde vai falar ali sobre o neurônio, certo? Essa aqui é uma questãozinha de assinalar, para ver qual que é a verdadeira. Beleza, galera? É isso, já tá dando tempo, tá ficando longo aqui esse vídeo, ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, por favor, por gentileza. Comentem se quiser aí também. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Fico feliz que vocês estão gostando. Peço por gentileza, novamente, né, que vocês enviem a tarefa digitada para mim, ok? E é isso, a gente vai estar corrigindo essas questões, esses deveres no nosso encontro online. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso, galera. Não podia deixar aqui de mencionar também essas referências e links. Eu vou estar deixando também alguns vídeos e matérias falando sobre a transmissão do impulso nervoso e sobre drogas também. Ok? Tem vários vídeos para vocês assistirem então, tá? Então é uma aula bem complementar ali. E agora vocês entendem a ligação entre o uso de drogas e essas sinapses ali que estão relacionadas com os neurônios, certo? Então é uma aula ali com essas três temáticas, mas todas elas são complementares, por assim dizer, que por sua vez acabam também sendo complementares às aulas anteriores, que vocês já conseguiram entender melhor como que funciona o sistema nervoso ali, né? Então é isso, pessoal, nos vemos na próxima semana. Valeu, qualquer coisa entre em contato também
Espero que tenham gostado da aula, deu bastante trabalho, então peço que deem um like mais uma vez aí, comentem, se quiser compartilhem também com algum colega. Dá muito trabalho montar essas aulas, mas é muito gratificante ali para o profissional da educação ver esse tipo de retorno e aprendizado da parte de vocês. Beleza, galera? É isso, eu já estou ficando até sem ar aqui. Valeu, falou e até a próxima aula, galera. Se cuidem. Valeu, tchau!